Saudações de paz, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta edição especial do vosso programa O Em Conversa com Janil Quimbanza. Estamos hoje a realizar aqui um programa especial de entrevista e queremos agradecer desde já o calor da vossa audiência, o nosso muito obrigado por estares aí desse lado a nos acompanhar, muito obrigado por nos acompanhares durante todo esse tempo. E é por vocês que nós estamos aqui também a trabalhar, é por vocês que nós queremos transmitir mais essa edição especial. E o nosso pedido continua sendo o mesmo: partilhe, partilhe, partilhe o máximo para que mais pessoas possam então ser abençoadas, para que mais pessoas possam vir então a aprender, a ser edificadas por intermédio do assunto que nós estaremos aqui a abordar. Então não saia desse lado e convide mais pessoas para nos seguirem e acompanharem também. Sigam a nossa página, por favor, não se esqueça, e convide mais pessoas para seguirem também a nossa página. Hoje nós estaremos então a falar sobre o papel do pregador e do músico no altar e fora dele. E para isso nós convidamos aqui servos do Senhor, jovens comprometidos com o Evangelho e, acima de tudo, comprometidos com o reino, né? Eles têm estado a trabalhar e a fazer muito em prol do Evangelho, por intermédio do canto, por intermédio também da pregação, no caso. E queremos já aqui aproveitar a dar as boas-vindas aos meus convidados. Sejam todos bem-vindos e começo aqui pelo Mano Carquesumba. Paz do Senhor, boa noite. Pai do Senhor, boa noite. Caminhos de gente grande. Pastor Janil, muito obrigado pelo convite. Boa noite lá nosso. em casa. Portanto, é sempre com grande honra e prazer, não é, podermos estar aqui e falar de coisas que realmente enaltecem o reino. Então é sempre com grande estima e satisfação. Então, muito obrigado pela tua presença. Está também entre nós o Elton David, pregador do Evangelho. Saudações de paz, meu caro amigo. Seja Paz do bem-vindo. Senhor, homem de Deus. Como É é com que grande estás? satisfação que estamos aqui Prazer nessa todo nosso. edição especial. Então, desde já queremos agradecer pelo convite, a produção maravilhosa, que Deus em Cristo possa abençoar. E assim que está a nos acompanhar, Deus em Cristo possa lhe abençoar. Esteja ali ligado a este grande encontro, esta grande conversa. Queremos que certamente o Senhor vai nos abençoar. Amém, amém. E queremos saudar também o homem de Deus, o servo do Senhor, André da Glória. Saudações de paz, meu irmão. Lá viva. Seja bem-vindo aqui à nossa casa, ao nosso programa. Como Muito é que estás? Muito obrigado, pastor Janil. Yeah. É uma honra, graças a Deus, estar aqui para um tempo de Honra toda partilha, nossa, um recebê-lo aqui tempo em casa. de investimento no mundo espiritual, e cremos que vidas serão alcançadas e pessoas serão impactadas pelo mover, e creio que também a partir deste momento pessoas vão mudar de entendimento naquilo que é o Evangelho. Na verdade, o tema é muito importante mesmo. Isso é uma luta que temos já há anos. Na verdade, eu considero luta, só é luta por falta de entendimento Eu de ainda nem alguns. falei nada, é luta final. É uma luta psicológica, posso assim considerar, né? Uma luta psicológica, isso por falta de conhecimento de alguns. Uau. Então estamos aqui com o nosso mano Trazer essa clareza. para trazer essa clareza. E resumindo e concluindo, Deus seja louvado, e estamos aqui para desenvolver aquilo que é o tema. Uau, Muito obrigado, pastor Janil. Então, para os irmãos que acabaram de se conectar a nós, sejam bem-vindos. Nós estaremos aqui então a abordar sobre o papel do pregador e do músico dentro e fora do altar. Queremos desde já aqui agradecer aos nossos grandes parceiros. Estamos aqui a falar da 3F Sabores, o nosso muito obrigado. Queremos também agradecer ao nosso grande parceiro, ao estúdio Kazanga, né? O Kazanga Studio, nosso muito obrigado. E sem esquecer então, o nosso pedido especial a vocês é sigam a nossa página. Então, entrando aqui ao nosso assunto, queremos hoje refletir sobre as responsabilidades, sobre os limites, sobre a influência e comportamentos também, né, dos músicos e pregadores, tanto dentro como fora do ambiente
né, do ambiente da igreja. E para já queremos entender aqui qual é realmente o papel do músico e do pregador dentro da igreja. Porque o que é que acontece? Sabemos que, né, tanto a música quanto a pregação, todas elas servem como meio de edificação, né? É o evangelho cantado, pregado. Mas muitas vezes há essa percepção de que um tem um papel mais importante em relação ao outro. Então, ajudem-nos a entender. O papel do músico, o papel do pregador, qual é? Na verdade aqui até não existe um grande problema. Na verdade, a problemática existe na cabeça das pessoas dentro da igreja. E na falta de cuidado de alguns líderes relativamente a esse tipo de questão, não é? Porque não sabemos bem se é por conta de alguns gatilhos que foram aprendendo com o passar do tempo, com as experiências que tiveram com os antigos, então foram levando aquilo também para os outros tempos, não é? Porque às vezes algumas pessoas agem dentro daquilo que os trabalhos ministeriais dentro do corpo eclesiástico por conta daquilo que viram, daquilo que observaram e não daquilo que é realmente que diz a Bíblia. Por que eu falo isso? Porque se formos a ver, quer música, quer pregação, são ambas coisas que se complementam dentro daquilo que é um culto. Por quê? Porque têm ambas o papel de edificação ministerial, de restauração, não é? Porque o pregador leva a palavra do evangelho às pessoas de forma falada. Os músicos traduzem aquilo que se prega em som. Logo, pessoas podem ser tocadas e impactadas por aquilo que ouvem, cantado, de forma cantada, e pessoas podem ser alcançadas e edificadas também por aquilo que ouvem de forma pregada. Mas o que acontece? Na verdade, a confusão começa, se calhar algumas pessoas que, por influência, se calhar psicológica, acharam que existe um elemento mais importante dentro de um culto, porque também ouviram, não porque a Bíblia diz, porque eles ouviram. Porque na verdade, se é um culto, tudo é dado e é levado para Deus. Se é um culto, na verdade, toda a adoração, tudo que acontece é adoração, desde o louvor, desde a pregação, desde tudo que acontece no culto é com o fim de adoração a Deus. Então, não podemos banalizar uma coisa em detrimento da outra, falar que música é apenas tipo o aquecedor, está a aquecer para o pregador quando chegar, fazer então acontecer, quando na verdade não é isso que acontece. Mas muitas dessas pessoas, se calhar, só tiveram essa perspectiva porque eles ouviram isso no passado, então só foram reproduzindo aquilo que ouviram, mas não porque eles encontraram uma verdade bíblica para poderem suplantar ou para poderem apresentar isso como sendo então uma verdade absoluta e de que música é uma coisa menos importante do que a pregação dentro da igreja, quando na verdade tudo é com o fim de adorarmos a Deus. Todo o culto é dedicado e direcionado por simplesmente a Deus. Então tudo que se faz num culto é uma perfeita adoração, desde a música até a pregação. Então eu acho que é uma espécie de equívoco que aconteceu dentro daquilo que é então os elementos, as pessoas, os irmãos dentro da casa do Senhor. Bom, quando nós olhamos para a questão ligada ao culto, a primeira percepção que a gente precisa ter é que o que é um culto, né? Precisaríamos entender aqui primeiro o que é um culto. Nessa ordem de ideia, que é um culto direcionado a Deus, não é? São um conjunto de coisas ou cerimônia prestada com o fim único de exaltar e glorificar o nome de Deus. Dentro disso, todo aparato que é montado tem um fim único, que é exaltar e glorificar o nome de Deus. Então, o culto é preparado para Deus, o culto é dado para Deus. Se o culto é preparado e dado para Deus, todos os elementos que complementam o culto fazem parte dos critérios que são juntados, né, para entregar a Deus o culto perfeito. Tanto quem vai pregar, tanto quem vai cantar, todos eles são um elemento
para estruturar e tornar de forma perfeita o culto, né? Então, tudo isso coopera para o culto. Logo, aqui a grande questão que muitas das vezes se tem ouvido nas nossas igrejas é: e agora chegou o momento mais alto, é o momento da palavra, né? É, na verdade, tanto quanto errado, porque essa ideia vem na questão de ser o momento em que as pessoas têm a maior atenção. Porque no momento em que as pessoas vão orar, não há a atenção como se deve, porque muita gente está a orar. No momento em que há o período de adoração, não se tem atenção devida. Alguém está a chorar, alguém está no seu momento íntimo, no seu devocional, enquanto ouve o louvor. Porém, o momento da mensagem é aquele onde todo mundo senta para ouvir. E essa ideia, né, trouxe na mente de algumas pessoas de que o momento da palavra é o momento mais alto. Porém, Eu até chego a dizer que chegou o momento em que Deus vai falar, por exemplo. bem, essa questão de dizer que é o momento em que Deus vai falar, Deus começa a falar no culto em vários momentos. Existem pessoas que não vão se sentir edificadas por meio da palavra, ou seja, aquilo que é o propósito de Deus para ele no culto não vai ser transmitido por meio da palavra, da mensagem que o pregador trouxe, mas por meio de uma canção que ele ouviu, e ele vai sentir que Deus ministrou no seu coração por meio dessa canção. Então, não é exatamente o momento em que Deus fala. Deus fala em todos os momentos do culto. Ok. Então, é essa a questão aqui. Ok. André da Glória, que é também pregador, eu quero ouvir aqui a tua visão. Eu penso que tanto Elton como o Carques estão na mesma visão em dizer que o pregador e o músico acabam tendo papéis iguais, né? Todos eles têm a responsabilidade de pregar o evangelho, uns de forma cantada, outros de forma falada, né? Por intermédio da pregação. Mas percebe-se aqui que parece que há uma elevada honra ou uma responsabilidade maior aos pregadores. Será que os pregadores dentro do culto acabam recebendo uma responsabilidade maior em relação aos músicos? Bem, na verdade, respondendo à questão do pastor Janil, eu posso assim dizer, primeiramente, isso começa com, se assim posso dizer, o ego. Essa divisão começou por conta do ego, tipo, o eu sou. Eu posso fazer, tá a ver? Tipo competição. Cada um se sente melhor que o outro, cada um quer fazer melhor que o outro. Eu quando estou a cantar, porque já houve cultos, né? Que tipo, o culto a decorrer, o irmão pegou o microfone e está a cantar, mesmo a lhe darem sinal, não quer parar porque quer fazer sair aquilo que ele está sentindo ou aquilo que ele carrega. Então começou aí a divisão. Mas eu posso assim dizer que quem é o músico, tá a ver? E para que o músico canta e quem é o pregador. O apóstolo Paulo diz assim: existem diversidades de dons, mas o Espírito que opera é só um. O Espírito que opera é só um. Existem diversidades de dons, mas o Espírito que opera é só um. Ou melhor, se nesse momento eu estou a falar, a orelha não pode me fazer confusão que a boca é minha vez, porque não é a função dele. Cada um tem a sua função. A boca está a falar sim, cabe já o músico compreender que todos nós somos só um. Todos nós somos só um. E Cristo, e o apóstolo Paulo foi mais distante. Ele disse assim: existem diversidades de dons, ou melhor, todos nós formamos o corpo de Cristo. Quer o músico deve ter a consciência que eu faço parte do corpo de Cristo. Se eu estou a me mover agora na música, daqui a nada vou dar lugar ao pregador. Então, não pode haver situações do tipo competição, do tipo eu posso, eu faço, eu vou cantar, eu canto mais melhor que eu. Como é que o músico, o pregador é mais honrado em relação ao músico? Como é que o músico, já houve questões de, por exemplo, temos um músico conhecido, né, é convidado numa igreja e o pregador não é conhecido, você vai ver que as honras que vão dar no músico é diferente que vão dar no pregador. Isso já houve questões do gênero, pessoas levantarem dentro do culto. Olha só, o pregador, como também já houve de músicos que foram convidados e o pregador, por ser um pregador já conhecido, o músico foi, tá vendo? Recebe uma honra diferente e isso cria choque. Desde o momento que eu tenho uma consciência que para quem eu estou a fazer
e com quem eu estou a andar. Eu não vou me zangar com qualquer movimento que acontece no culto. Eu acho que essa questão, esse é um problema psicológico que nós temos aqui na nossa nação, posso assim dizer. É um problema psicológico, porque desde o momento que você tem a consciência que eu estou a fazer para Deus, eu tenho dito sempre assim nas minhas ministrações, após as minhas ministrações, quando alguém me pergunta, correu tudo bem? Eu disse, mano, eu não sei se correu tudo bem. Desde o momento que eu sei o que Deus me falou, eu fiz isso. Pronto, acabou. Tá sabendo? Aí nós não procuramos a honra para nós. A honra é voltada para Deus. Para que você se preocupar com a honra que não é tua? Tá sabendo? Aí você vê, não, o fulano foi maltratado, o fulano foi quê? Porque eu sou músico, por que os pregadores? Tá aí, temos aqui também um assunto de quem sou, acha, por exemplo, as meninas, né? O pregador é bom, o músico é. Essa cena também estamos a entrar para um outro campo, mas resumindo e concluindo, todos nós formamos o corpo de Cristo, quer o músico, quer o pregador, formamos o corpo de Cristo. Devemos entender em que momento o músico pode, em que momento o pregador pode. Não pode haver aí, eu sou, o eu posso. Mas muito obrigado. Vocês, isso aqui está, a pergunta que eu vou fazer é lançada, podem responder todos. Vocês sentem que dá-se maior honra aos pregadores desde o momento que, por exemplo, o músico é chamado para intervir durante 5, 10 minutos, por exemplo, e o pregador tem 45, 1 hora, e percebe-se que parece que esse momento dos 45, 1 hora acaba sendo mais importante em relação ao outro. E vocês sentem também que, por exemplo, os músicos são tidos simplesmente como João Batista, aquele que abre caminho para depois o momento especial ou importante? Não, eu acho que na verdade não passa uma preocupação na cabeça dos músicos, porque os músicos sabem que um culto não é um concerto. Sim, culto não é concerto. Um culto não é um concerto. E um culto é feito de fases. E se formos a olhar até para as fases, vamos acabar vendo que a música tem mais tempo do que a pregação. Porque quando se começa a ministrar, quando o culto começa, a ministração às vezes acontece durante 1 hora. Tipo, só de louvor e adoração, antes mesmo do culto começar, como devia começar. Já há louvor. O grupo de louvor já está aí a adorar e a ministrar durante, às vezes, 1 hora. E depois, quando o culto começa, tipo, integralmente, os músicos ainda entram para fazer o culto. Então, em termos de tempo até, os músicos fazem mais tempo, se formos a ver, do que os pregadores. E a música tem mais tempo e mais momentos, porque depois ainda tem o momento das ofertas. E se ainda quiserem fazer uma oferta para o pregador, ainda vão os músicos ainda vão louvar de novo para a oferta para o pregador. Então, eu acho que não existe uma espécie de ciúmes entre músico e pregador. O grande problema está sempre na pessoa que faz o culto, o dirigente. Esse é que é o maior problema, às vezes um emocionado, né, que quer estabelecer uma espécie de honra diferenciada, como disse aqui o nosso amado irmão, né? Às vezes ele quer criar uma situação, às vezes conhece o pregador, não conhece o músico, obrigado, então vai chamar o pregador de um jeito que pode causar um egocentrismo, uma espécie de ciúmes, para quem vê, me chamou como músico, não me chamou desse jeito, no pregador está chamando assim. E também o contrário acontece. Às vezes o músico é alguém que tem muita honra, é bem conhecido, é famoso, e o pregador é bom, mas ninguém lhe conhece, calhar naquela congregação. E quem está a apresentar, ao chamar, quer elevar de uma maneira. Eu já estive num sítio também e já senti isso. E tinham vários artistas, né? Mas como a pessoa me conhecia e sabia tipo do meu potencial e tal, eu não conhecia dos outros, ou se conhecia, mas sabia do meu potencial. Eu vi, chamaram um músico, o músico foi cantor, mas chamaram normal, né? Chamaram depois outro músico, também normal. Você é muito sadoso. Mas na minha vez, até eu próprio me senti mal. Eu falei, não fazem isso. Não podem me matar, tá vendo? Porque é coisa que fazem, às vezes, te odiar, às vezes te fazerem mal. E você é inocente. Na minha vez, a apresentadora já, agora me chamar aquele. Eu estava lá, por quê?
E depois a pessoa chega sempre lá e fala, não, toda a honra, toda a glória pertence a Deus. Porque quando nós começamos a direcionar a honra e a glória para os homens, isso começa a causar uma espécie de egocentrismo para a pessoa e depois começa a distorcer aquilo, na verdade, que é a celebração, aquilo que é a glória, aquilo que é a exaltação daquele que devia ser realmente exaltado, que é Deus e não nós. Nós estamos apenas a prestar um serviço. Então esse ciúme, na maior parte das vezes, não existe. As pessoas que chamam ou que fazem o culto, às vezes mesmo o líder, às vezes é o líder da congregação, às vezes é o pastor, às vezes é a pessoa que está a dirigir, eles é que criam essa situação e essa situação é que cria esse ciúme entre os músicos e os pregadores e depois cria, na verdade, essa rixa. Mas não é uma coisa do tipo o músico a pensar, não, porque é que eles são mais valorizados? Ou o pregador a falar, porque é que os músicos são mais valorizados? E, sem contar, agora, aqueles mesmo que já falam mesmo abusadamente, de uma forma mesmo também do tipo, a parecer que nós somos apenas o aquecedor, né? O que chama, o que prepara, mas na verdade nós só estamos a aquecer, somos os suplentes e o verdadeiro Cristiano Ronaldo é o pregador. Do tipo, agora chegou o momento mais alto. Todos aqueles momentos, e aqui enfatiza mesmo, todos aqueles momentos foram apenas o intro. Só estávamos a ensaiar ainda. Agora, você está aí, calma, me convidaram. Afinal, eu fui em ensaio. Essas coisas é que chocam. Então, às vezes, não é sobre o músico ou sobre o pregador. É sobre quem está a fazer realmente o culto. Esses é que criam essa confusão. O dirigente. A liderança. Ok. Isso aqui... Sim, Elton quer falar? Bem, essa questão do tempo, né? Conforme foi aqui dita, não é apenas uma questão de invocar ciúmes ou dar maior tempo num para relevar a sua importância. Na verdade, é uma questão litúrgica também. É importante analisarmos dessa forma, que é uma questão litúrgica. Muitas das vezes, o culto em si rege um programa, uma liturgia, e dentro desse programa, essa liturgia tem um tempo estabelecido. Como toda organização, dentro daquilo que é o programa e o tempo estabelecido, já tem aquela de dizer que X tempo para louvor, X tempo para a palavra. Mas esse sentimento não gira em torno de nenhum deles, né? Tanto o pregador como o músico, de que o maior tempo atribuído revela a importância do momento. Não. Na verdade, é uma questão litúrgica onde cada um exerce de acordo com o seu ministério. De cada um tem a liberdade de agir de acordo com o que ele tem da parte de Deus, né? Então, existem canções que duram apenas 5 minutos. Então, não pode exceder o tempo, uma vez que é uma questão litúrgica. Então, todos nós agimos de acordo com aquilo que é o ministério que nós possuímos dentro do programa e da liturgia do culto. Ok. Mas agora, o que acontece? Muitas vezes, em algumas observações que eu fui fazendo, percebe-se que as igrejas exigem maior responsabilidade, maior nível de conhecimento bíblico aos pregadores em relação aos músicos. Não sei se qual é a vossa percepção quanto a isso? Por exemplo, exige-se que o músico ou que o pregador, no caso, passe numa escola teológica, né, faça algumas formações bíblicas, mas não se exige tanto do músico, se vocês aqui acabaram de falar que ambos têm papéis semelhantes. Na verdade, todo ministério precisa de base. E como crentes, da mesma forma que a base da lei em si, né, fora da questão eclesiástica, tudo funciona de acordo com um fundamento. Esse fundamento é que torna os profissionais, né? Por exemplo, se a gente vê, tem autoridade de falar sobre direito, quem estudou direito, por conta da base que ele tem, conhecimento que ele tem. A mesma coisa acontece na questão ligada ao culto. A palavra de Deus diz que procura te apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado. Então, a obra de Deus deve ser feita com excelência. Nós não devemos fazê-la só por fazer. Devemos garantir que estamos a fazer com excelência. Então, dentro dessa questão da excelência, é o que Paulo disse, procurar aprovar-se ou procurar apresentar-se como um obreiro aprovado. Então, dentro da questão da aprovação, a gente precisa se potencializar para melhor exercer o chamado de Deus. Então, tendo conhecimento da palavra, então, de uma forma geral, não é obrigatório apenas que os pregadores tenham conhecimento
da Bíblia ou domínio da palavra de Deus para exercer os seus ministérios. Os músicos também deveriam ter essa amabilidade. Deveriam ter, significa que não tem. Bem, Depende, isso, da mesma forma que no universo de 100 pregadores, nem Claro. todos estão potencializados, né, com conhecimento da palavra, eficaz para pregar a palavra de forma, conforme ela é, de forma correta. É da mesma forma que nem todos os músicos têm conhecimento suficiente para apresentar um louvor digno a Deus. Por esta razão é que Mas aqui, muitas qual das é a vezes tua nós verdade? temos... Você, da observação que fazes, percebes que há maior responsabilidade em questões de aprofundar a questão bíblica, conhecimento bíblico, por parte dos pregadores em relação aos músicos? Isso é para todos, até para um crente que vai na igreja, um crente normal. Yeah. Todos nós precisamos Mas aprofundar o que tens visto, conhecimento que da tens palavra. observado a realidade. Nesse caso, O que tens visto? qual realidade? Que quem medita mais? Sim, sim. é isso Não, que eu meditar mais não, mas você percebe Tem que mais há mais conhecimento. responsabilidade, os pregadores acabam Sim, de levando fato. isso muito mais a sério em Por relação conta, por aos conta, por músicos. conta do Ministério da Palavra em si, que é muito exigente, Uhum. é notório que os pregadores em si têm essa amabilidade de estudar em si, Aprofundar mais. Em aprofundar relação no aos estudo da músicos. palavra em relação aos músicos, por conta da responsabilidade que tem em trazer a palavra de Deus, que é muito diferente de cantar. Então aí é uma palavra falada, ensinada, então precisamos de bases suficientes para trazermos aquilo que é importante para o povo de Deus. Ok. Eu estava aqui a ver o André, parece que queria dar um subsídio no que o outro estava a falar. Fica à vontade. Uau, benção. Na verdade, né, sobre a questão de teologia, o pregador deve fazer o curso teológico, o músico também. Eu sou de opinião que a teologia é para todos. É para todos, quer o músico, desde que você aceita Cristo como único Senhor Salvador, desde o momento que você começa a praticar a palavra, você é considerado como um teólogo. Desde o momento que você tornou-se uma figura, né? Uma figura, você tem pessoas à tua atrás, tem pessoas que te seguem, acompanham. Agora, o que você vai dar sobre essas pessoas não tem uma outra coisa, ou melhor, o que lhes trouxe em ti é o que lhes deve permanecer. Não é do tipo, estamos aqui, eu vou falar da palavra, mas as pessoas que me seguem porque ouviram a falar da palavra, vamos ir fazer toda a criatura, discípulos de Cristo, é por meio da palavra. Eu posso pregar o evangelho, né, de forma cantada. E quem é esse que prega de forma cantada? E quais são as canções? E como, ou melhor, aonde são inspiradas as canções dele? É por meio da palavra. Então, é importante que o músico deve conhecer a palavra, o pregador deve conhecer a palavra. Todos nós somos convidados a conhecer e pôr em prática a palavra, para não termos canções que ferem contra as escrituras. Tal como também há Tal pregações também, que pregações, não, pregações até não, ações que ferem as escrituras. Então, desde o momento que a gente aceita Cristo como único Senhor Salvador, somos convidados a buscar sobre Deus, procurar saber mais por meio da palavra, ter uma vida de oração também. Isso aqui é uma questão que às vezes olhamos como é algo que só o pregador deve orar mais, não o músico. E também aqui são Ou seja, assuntos dizem atrás que de os assuntos, sim. músicos não levam uma vida de oração. Permita-me só, por favor. Desde o momento que, né, por exemplo, o pastor Janil vai ficar aqui a cantar, é notório um músico que tem vida de oração, um músico que não tem vida de oração. Isso, Nota-se, consegue-se notar quando um músico tem vida de oração e quando não? certo. Opa, Consegue. opa. Ah, Quero eu- citar aqui alguns que têm vida de oração. Não, Não, sim, deixa eu concluir? Não, pode. Não, eu acredito que não. Porque há quem também consegue disfarçar, né? É aí onde eu queria chegar. Línguas estranhas. Sim, é aí onde eu queria espetáculo e tal. chegar. E eu queria falar. E relativamente àquilo, como disse o irmão André. Pastor? Sou cooperador. Ah, tá bom, irmão André, tá. E ele falou que. E aliás, o Elton também falou a mesma coisa, que todo mundo que é cristão, toda pessoa que é cristão precisa entender, estudar
E a palavra de Deus, é mister que isso acontece. Mas agora, vai mesmo ter diferença e vai ter exceção, obviamente. Então, Mas vai ter penso que diferença. essa diferença Não, e há uma tem, disparidade e grande tem entre mesmo que músicos e existir, pregadores. e vai mesmo existir, porque a responsabilidade e a entrega e a busca dos pregadores, como disse o Elton, precisa ser mesmo maior, porque ele vai ensinar. Um pregador é alguém que ensina a palavra. Então ele precisa ter respaldos Então, o músico contundentes. faz o quê exatamente? Não, o músico canta a palavra, o músico traduz a As palavra. pregações, no caso. Não, traduz a palavra em som. Eu traduzir a palavra em som, eu não, vou ter que, eu não preciso explicar mais nada. Deus, dentro do louvor, vai fazer o som mover, vai convencer o homem do pecado. O Espírito Santo é que convence, não somos Mas o nós. músico também Mas- ensina. Eu, não. inclusive, conheço uma música tua que ensina. Não, ensina, mas você, mesmo dentro do louvor que já tem, você consegue ministrar dentro daquilo. Mas um pregador, existem contextos que são, se calhar, bem mais complexos. Ele precisa aprofundar no nível que um músico não precisa aprofundar. Porque o músico, às vezes, só se cantar um dó, já pode fazer a alma se converter sem precisar de muitas marteladas. E nós vimos na Bíblia, né, o profeta Eliseu, teve um momento que ele queria profetizar e teve que chamar um músico para tocar e a profecia desceu. Seria para lá adoçar, no caso. Não, precisava de um tangedor, de alguém que fizesse a nuvem baixar, percebe? Então os músicos fazem a nuvem descer, percebe? Às vezes, mas é importante que meditem, sim, meditem, estudem, mas nem todos vão poder fazer teologia, mas agora também. É aí que cabe a responsabilidade dos ministérios, dos líderes, criarem um setor. Por isso é que todo mundo às vezes quer falar que é ministro de louvor. Não, ministro de louvor é alguém que é consagrado. Existe o grupo de louvor e no grupo de louvor tem que ter um ministro de louvor. Esse ministro, Aqui entender, eu, pelo menos, o ministro de louvor é mesmo um pastor, é um pastor da música. Só que aqui em Angola, nós só chamamos de ministro de louvor, mas nós irmos na raiz, que é nos Estados Unidos, que é no Brasil, o ministro de louvor é alguém também que é consagrado. Tipo, nas consagrações que acontecem. Esse é o Sim, ministério mesmo. pastor, mas você é músico, logo você é um ministro de louvor. A tua missão é ensinar, instruir o grupo de louvor, o ministério de louvor da igreja. Com teologia, com palavra, com instrução, para poder tornar aqueles cantores, aqueles músicos, como servos preparados. Só que aqui não, todo mundo, ministro de louvor. Quem te consagrou como ministro de louvor? Ministro de louvor não é um título que você se auto-intitula, não. Precisam te consagrar a ministro de louvor. Como Então, pastores, temos como todos ministros de evangelistas. louvores. Não, nós não temos, não sei se temos, porque ninguém foi consagrado, cada um Há se ministro de louvor. Então, o intitularam-se. que temos é simplesmente músico. Músico, agora, se é músico, for consagrado a pastor, automaticamente aquele pastor, como ele é músico, é um ministro de louvor, porque ele exerce música e ele é um pastor consagrado, logo tem um ministério de louvor, é um pastor com um ministério de louvor. Agora, ninguém te consagrou, você só canta porque sou ministro de louvor. Não, porque o ministro de louvor tem que ter um grupo que direciona, que instrui. E é assim que funciona. ok. E as igrejas falham nesse sentido. Porque se for só seguir, eu sou um músico e tudo mais. Às vezes alguém que não lê Bíblia, não medita, se não tiver ninguém para instruir, para direcionar, fica essa coisa de alguém que canta, mas não tem palavra, mas não tem unção, mas não percebe. E só para acrescentar um bocadinho naquilo que estamos a falar, como disse o nosso irmão, que percebe-se logo quando tem unção, vida de oração, mas existem muitos manipuladores. E eu conheço muitos deles. Que No conhecem nosso musical. que conhecem como é que as pessoas gostam de receber a canção e manipulam apenas. Mesmo não vivendo, mesmo não tendo, porque está sentindo Deus, é mentira, estão a te mentir. Então, eu acho que quem realmente tem alguma coisa e as pessoas sentem, mas não causa alvoroço, não esforça e nem cria escândalo. Porque eu costumo falar assim, se na verdade você é alguém mesmo que tem a unção divina e você está mesmo a cantar e Deus está mesmo realmente a te usar, você não precisa fazer escândalo, nem forçar, nem inventar. Porque só mesmo o som da tua voz vai curar, vai tocar alguém e vai impactar sem você ter que forçar. Forçar é o eu estou a sentir.
Às vezes não está a sentir nada, mas como sabe que isso é um bom gatilho, Deus está a me falar e tal. Está sentado por quê? Irmão, levanta. Quer dizer, criar mecanismo para criar uma atmosfera e depois chega, estou a sentir a igreja pesada. Mas então, você que já trouxe Deus, como é que a igreja está pesada? Não faz sentido. A tua música já devia tirar o peso. Agora, você está sentindo, ainda está a sentir pesado. E para despesar, a igreja tem que levantar. Está errado isso. Quem são os músicos? São os Bem, músicos. dentro da questão aqui que o Carque falou, ligado à questão, a relação entre a palavra e o Ministério de Louvor, é importante a gente saber que, tal conforme eu disse, e reitero aqui, precisamos ter bases para fazer a vontade de Deus. Por esta razão que estamos... Independentemente de qual seja o ministério. Sim, precisamos de bases na palavra. Por esta razão é que estamos a nos deparar com muita gente que canta heresia. Por quê? Falta de bases na palavra, falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vai sustentar aquilo que a gente canta. Temos muitas canções ultimamente com heresias. Já ouvimos algumas. Já ouvimos. Então, por esta razão é falta de conhecimento da palavra. Então, a palavra de Deus nos dá bases suficientes para a gente conseguir formar, né, letras e canções que realmente, né, chegam assim de forma suave ao coração de Deus. Mas essas, desculpa Elton, recentemente alguém disse que muitas das heresias que temos estado a ouvir nas músicas é muito por conta das pregações que os músicos ouvem, ou seja, os músicos na verdade eles só traduzem as pregações que têm estado a ouvir. Significa que se eu, a isso se a gente chama já, a isso já é heres- falta de investigação. Nós não podemos ser reprodutores daquilo que a gente ouve. A gente deve falar com base naquilo que a gente conhece. Logo, eu não posso usar de uma pregação pregada e que eu não tenho, né, de forma examinada, de forma concreta, na palavra de Deus, Tal como faziam os bereanos, né? reproduzi-la para cantar. Temos que examinar, temos que, né, ter a amabilidade de enxergar se a pregação realmente tem conteúdo de edificação, glorifica o nome de Deus, é cristocêntrica. Então, esses aspectos aqui já nos conseguem dar aqui exemplos de onde nos inspirar para fazermos outras coisas, tal como louvores e tudo mais. Então, caso não se tenha o conhecimento exato, bom é que o músico tenha a amabilidade de orar e também de investigar na palavra de Deus, buscar inspiração divina para não escrever algo segundo o seu coração ou segundo o momento, mas para que se escreva algo que vem da vontade de Deus. É exatamente isso. Muito bom, muito bom. Para os irmãos que acabaram de se conectar a nós, o nosso muito obrigado. Nós estamos hoje a falar sobre o papel do pregador e do músico dentro e fora do púlpito, fora da igreja. E estão aqui conosco os nossos manos Carque Somba, Elton David e André da Glória. Então fica daí, continua aí desse lado, convide mais pessoas para se juntarem a nós, de formas a serem também abençoadas e edificadas. Agora, manos, teve situações, por exemplo, há situações de que o pregador deve estar, estamos a falar aqui em termos de vestimenta, vocês sentem também que há uma maior exigência no quesito vestimenta aos pregadores? Por exemplo, eu já conheço lugares em que o pregador não deve pregar se não usar meia, se não tiver de gravata, mas o músico pode ir de qualquer jeito. Como entender isso? E eu quero aqui também ouvir o André. Na verdade, sobre essa questão, quero aqui dizer que isso não é uma doutrina bíblica. Isso Sobre a forma como sobre a deve forma, se apresentar. sim, como Ok. deve se apresentar. A gente deve se apresentar decentemente, biblicamente falando, né? Desde que não escandaliza. Eu me sinta bem e não posso escandalizar o meu irmão, levar o meu irmão em pecado por conta da minha apresentação. São questões, existem doutrinas eclesiásticas e existem doutrinas bíblicas. São doutrinas eclesiásticas, ou melhor, doutrinas dadas por uma determinada religião. Por exemplo, se na minha religião não sou permitido a pregar de meia, ou melhor, sem meia, eu não posso pregar.
Porque Mas podes cantar sem meia. Posso cantar sem meia, cabe já aí. E como entender isso? Porque é que um pode pregar sem meia, o outro. Um pode pregar. Um não deve pregar sem meia, o outro pode cantar sem meia. Estão a compreender? Será que não achas que aqui, mais uma vez, estamos a voltar para aquilo que estávamos a falar no princípio, de que não há muita exigência, não se exige muito dos músicos em relação aos pregadores? Primeiramente, nós devemos olhar quem está a exigir, tá sabendo? A igreja, no caso. Quem é essa pessoa e qual é o entendimento que essa pessoa tem sobre isso. Por exemplo, se eu tiver em meia, eu não estou em pecado. Considero o caso que o que está em meia está em pecado. Tá sabendo? Considero o caso assim. Não, na Não é verdade, que eu já disse, são doutrinas humanas. Os homens sim, que criaram. doutrinas humanas. Desde que eu me sinta bem no local, estou bem no local. Mas já aconteceu com vocês? Foram em alguma igreja e que obrigatoriamente tinham que estar a usar gravata, meias, isso não podia falhar? Já aconteceu com vocês? Bem, esse traje, na verdade, já É exigido aos pregadores. faz parte de uma doutrina. É uma questão doutrinária, né? Mas- Uma questão dogmática, assim está correto. Uma questão dogmática, né, naquilo que é a forma que a religião encara a ministração da palavra e o ministro da palavra. Então, pelo E qual é essa nível, forma? o nível de responsabilidade que as pessoas atribuem àqueles que pregam a palavra de Deus, então dá essa percepção e esse nível de exigências, né? Por conta daquilo que é a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. É essa questão que a gente falou no princípio. Essa responsabilidade e esse cuidado que o ministro da palavra tem em trazer a palavra por ser algo de extrema responsabilidade, ensino e tal, faz muita gente subcarregar e achar que é o momento mais importante. Por essa razão, por ser o momento mais importante, que não é, né? O momento mais importante, já que é o momento mais importante, então a pessoa deve estar no nível daquilo que é a exigência daquilo que ele vai fazer, né? Que é transmitir a palavra de Deus. Então, essa consciência passou-se a nós, né, de forma a perceber que o pregador é o cara que tem a maior exigência, não pode pregar sem meia, não pode pregar sem gravata. Às vezes aqui já fomos em igrejas onde... É para isso, na verdade, que eu vos convidei, para tentarmos aqui né, desconstruir essa ideia errada, se é que é errada. E eu preciso que vocês passem isso para as pessoas que estão lá em casa. Exato. Então, não importa, na verdade, essa toda a exigência que se faz, por exemplo, aos pregadores, não é tão relevante assim? Na verdade, a questão ligada à apresentação, o maior princípio que se tem é a decência e a ausência de escândalo na apresentação do servo de Deus. Então, como servos de Deus, nós devemos ter, né, um comportamento irrepreensível, tal conforme aí a Bíblia diz. Então, nós precisamos ter essa percepção, que como homens de Deus, ao estar a fazer a obra de Deus, não importa se for pregar ou cantar, nós devemos ter isso como reverência. Devemos levar isso com reverência, fazer a obra de Deus com reverência. Quando eu tenho em mente que eu devo fazer a obra de Deus com reverência, independentemente se eu seja músico ou pregador, eu já sei que eu não devo me apresentar de qualquer forma, não devo falar de qualquer forma, não devo me proceder de qualquer forma. Então não devo trazer uma aparência que gera escândalo no meio da congregação, porque tanto um como o outro estão a fazer a vontade de Deus e ela precisa ser feita com excelência e responsabilidade. Quando você tem a responsabilidade de fazer a obra de Deus, você vai levar essa responsabilidade em tudo, desde a tua apresentação, a tua administração, o conhecimento que você vai ter para a exposição daquilo que é o teu ministério. Ok. Pronto. Alguém queria dar... Não. Não, na verdade é mesmo isso, né? São dogmas e contra isso acho que nenhum de nós pode lutar, porque cada congregação é uma congregação. E ainda que nós discutimos aqui que está errado, não devia, não vamos mudar nada, porque quem vai determinar a igreja é mesmo o líder. Então esquece, se ele falar que esse semeia não prega, não vai pregar. E ninguém vai mudar isso, porque ele já colocou na cabeça dele que aquilo é a doutrina, é o dogma da igreja dele. Então, acho que isso não temos como. Ok, muito bom. Agora, questão cachê, por exemplo. Os músicos falam sobre cachê normalmente, né? Porque o fundamento é vivemos disso, tem custos também gravar uma música.
mas o pregador não deve em nenhum momento cobrar ou exigir alguma coisa da igreja, certo? Não sei se estiver errado, vocês depois falam, mas o que é que acontece? Se a responsabilidade na verdade é a transmissão do evangelho de forma cantada, de forma pregada, por que é que uns podem cobrar, por exemplo, para ministrar em um culto, os músicos no caso podem fazê-lo e o pregador não? Atenção que já há realidades que os pregadores também cobram, né? Já se fala sobre cachê. Qual é a vossa percepção? É normal que se faça, ou seja, os músicos podem, mas o pregador não? Olha, relativamente a essa questão, eu acho que não é normal cobrar, mas também é normal não honrar. Ou seja, Coríntios diz que o pregador vive do evangelho. E quem trabalha com o ministério no púlpito precisa comer do púlpito. É Bíblia. Então, o que Paulo queria falar com isso? Que ou seja, não se precisa cobrar, mas é importante que as pessoas que trabalhem com isso comam dentro disso. Então, é da Mas responsabilidade. É bíblico também que de graça recebestes e de graça dai. O de graça recebeste, o de graça recebeste, na verdade, fala sobre a mercantilização da fé, da unção. O de graça recebeste não é sobre honrar, não é sobre cobrar. O de graça não é sobre exigir. O de graça recebeste, graça dá. É você usar do dom da cura que Deus te deu para faturar. Ou seja, Deus te deu o dom da cura e você, para curar pessoas, você cobra, como fazem alguns. Agendam, os irmãos vão para a igreja, agendam. Sim, tem profetas que fazem isso, agendam, marcam como se fosse uma consulta, eles chamam consulta pastoral ou profética. Tem uma tabela de valores. Isso acontece? Existe. Pregadores, fala então. Existem tabelas de preço, mas é tipo, dor de cabeça tem um preço. Tem um preço. Infertilidade também tem outro preço. Vocês têm que apontar aqui essas igrejas. Isso é que a Bíblia reprova. Agora, o pregador, o cantor, e até porque, se recuarmos um bocadinho no Antigo Testamento, quando se diz que os levitas, não é? Todos aqueles que fazem o serviço dentro do templo, comem do dízimo. É bíblico, né? O estrangeiro, o órfão, o cantor, o pregador. Então, e o zelador, todos esses comem e vivem disso. Nos tempos como os atuais, é a mesma coisa. E até a Bíblia ainda diz que é importante que repartimos ou abençoemos aqueles que nos instruem, não é? Está na Bíblia. Gálatas 6:6, não é? Então, se a Bíblia está nos dar essas orientações, então é mísero que isso aconteça. Agora, fazer exigências, isso é que é errado. Mas honrar e fazer com que as pessoas vivam disso, isso é o procedimento normal. E até é uma questão de ética, é uma questão de princípios, porque qualquer um de nós, ainda como humanos, como pessoas em sociedade, se eu receber o pastor Janil, se eu receber o Elton na minha casa, eu vou ter que dar honra. Se chegaram em alguma hora, vou ter que dar comida a essa pessoa. E se vieram viajar, vou ter que dar água para essa pessoa banhar, para essa pessoa se acomodar na minha casa. Então é uma questão de honra. Então como é que você vai convidar alguém, um pregador, que vai instruir e você não o vai abençoar? Então, mercantilizar a fé, a unção, isso sim é que é pecado. Mas agora, honrar pessoas que cuidam, que pregam, que cantam, que ministram, que instruem, isso é o normal que devia acontecer. Certo. Bem, dentro dessa questão também, há algo que a gente precisa ter em conta. O Janil fez aqui menção de os pregadores não cobrarem e os músicos, não é, já terem um cachê estipulado. Muitas vezes. E o que acontece, na verdade? É que a nossa realidade nos leva a crer
que os músicos são muitas das vezes vistos como prestadores de serviço, ao passo que os pregadores são vistos como voluntários, Repete, os músicos são vistos como... prestadores de serviço. Estão só a prestar um serviço na igreja. Convidei Presta o mesmo serviço. E prestam o mesmo serviço. Já os pregadores, como é que disseste? voluntários. Sim, Ok, são tidos ok. como voluntários. Mas numa questão de sabedoria e equilíbrio, todo aquele que convida Então, quando estamos a convidar um músico, estamos mesmo só a lhe convidar para vir prestar um serviço na igreja. É o que acontece. Temos que ser Mas essa é a sinceros. realidade, essa é a percepção que os líderes têm. essa é a percepção ligada à nossa realidade, Na né? regra, se olharmos, vai aparecer mesmo assim. Sim. Eu vou convidar o cara que sumba Sim, para se vir convidam, prestar um serviço. Se te convidam e te Serviço é pagam, que é foste animar. prestar um serviço. Animar, no caso. Animar não, é movimento, trazer o mover a nuvem. Ok. Epá, mas eles não deixam isso claro, né? Certo. Mas o que é que a gente precisa perceber é que dentro dessa questão de honra e tal, é que a honra vai muito além daquilo que é o que se tem percebido nos últimos tempos. Nos últimos tempos, a questão de honra tem sido entendida como dinheiro, pagar, Honra não é só remuneração. Mas nós precisamos entender que a questão de honra, mais do que ser dinheiro, é reconhecimento. É aquilo que as pessoas sentem por aquilo que receberam da parte de Deus, a forma que eles reconhecem e celebram aquilo que Deus colocou na tua vida. E isso vai muito além do dinheiro, vai muito além de valores Como é que monetários. seria essa... Desculpa. Mas as pessoas dentro dessa questão precisariam entender como receber alguém, né, que é convidado. Como é que se deve receber alguém já agora, pregador? Tem milhares de pessoas aqui a te acompanharem, a te assistirem e queremos entender como é que se recebe alguém devidamente. Por exemplo, um pregador, músico. Bem, essa questão Não, fica sem medo. Pode falar, fica à vontade. Estamos todos entre família. Bem, na verdade, isso é de acordo ao princípio. Honra e reconhecimento. Existem pessoas que não são ofertadas, e eu creio que o Janil já se deparou com situações do gênero. Às vezes é que você foi em lugares que não te remuneraram tanto, mas a amabilidade que os irmãos tiveram de se preocupar consigo, né? Garantir segurança. Eles fizeram-lhe um convite, sabendo as suas subjeções, a distância e tal. Eles se importaram consigo, né? Na questão segurança. Providenciaram talvez um irmão que o isse pegar, ou a forma que receberam na congregação, por mais humilde que ela seja, e não deram um valor tão alto, mas essa amabilidade, esse sentimento de acolhimento é importante que se tenha por parte de muitos líderes. Não é que as pessoas devam estipular e tal, mas nós fizemos a obra de Deus. Agora, aqueles que convidam e recebem precisam ter a amabilidade de entender como devem receber essas pessoas, tendo em conta as situações ou a estação, né? Os meios possíveis que eles têm e as condições do pregador para o ter e as coisas correrem. Mas isso como é que seria? É o que eu estou a tentar aqui entender. Como é que seria, na tua percepção, eu vou convidar, por exemplo, o pregador Elton Davi, e que honra, por exemplo, eu tinha que dar? Como é que seria te receber de forma a te honrar ou tal como estavas aqui a fazer menção? Primeira coisa, nós não Reconhecendo a viemos, graça. nós não viemos na Terra para buscar honras humanas. Nós fizemos a obra de Deus com a finalidade, não é, de agradarmos o próprio Deus e recebermos o nosso galardão. Então, esse é um trabalho que nós temos feito com zelos, sem esperar algo em troca, nesse caso. Mas nós estamos na Terra e, habitando na Terra, os tempos vão passando. Na medida que os tempos vão passando, né, muita coisa vai surgindo. Tecnologias vão avançando. Se a gente conseguir Está me perceber- enrolando de uma forma que eu não estou a tentar se a gente entender conseguir nada. dar conta, né? Sim, epa. Os telefones que a Eu gente disse- usava, os telefones que a gente utilizava, chegar lá, os telefones que a gente utilizava anteriormente, né? Tínhamos os telefones analógicos,
porém agora já estamos numa época mais atualizada, onde usa telefones digitais, onde antigamente para se enviar uma mensagem tinha que se colocar no correio. Hoje, no mesmo instante, eu falo com alguém que está fora do país. Linguagens miúdas. Então, é essa questão onde eu estou a chegar, né? Então, dentro Já da temos os atualização, correios, agora dentro da atualização, temos os... Chega lá, dentro da atualização. dentro dessa Dentro dessa atualização, atualização. nós precisamos entender, né, a forma que nós devemos receber um homem de Deus. Sim, como do é? tipo, Qual é essa do forma? tipo, Não, ela já chegou lá. Eu ainda não entendi Deu a forma. deu uma série de exemplos Uhum. que mostrou o nosso contexto, Sim. as Esse situações, desenvolvimento as que é- necessidades. Exato. Faça Mas isso qual é essa forma que temos que receber um homem de Deus? consoante É a que eu quero dimensão da igreja e do coração da igreja. A honra Não, mas precisa eu quero ser. eu quero ainda lhe ouvir. Quero ainda lhe ouvir. Eu vou querer ouvir também da vossa parte, a vossa opinião. a questão ligada à honra, é. primeiro, é a generosidade de quem convida. O coração dessa pessoa. Vezes há que a gente se deparou. Por que muitos pregadores depois começaram, e músicos, né? Começaram a estipular. Por conta da falta da generosidade de quem convida. Já vimos pessoas que foram convidadas, por exemplo, em bairros. O pregador vive no Mundial, Benfica. A igreja está em Viana, Caope. E ele deslocou um pregador de muito distante. E uma realidade. Existem pregadores que, pronto, não trabalham. E os valores de táxi para ir pregar, talvez, foi um empréstimo ou coisa do gênero. Então, ele faz esse sacrifício, esse esforço, vai atender esse convite. Por quê? Porque ele sabe que está a fazer a obra de Deus. Posto nesse lugar, por falta de coração generoso e reconhecimento, Ou falta de possibilidade, no caso? Depende, alguns têm falta de possibilidade, Sim, mas na sua maioria não. sim, atendendo às possibilidades e o coração da pessoa de quem convida, não honra a pessoa. Por essa razão que muitos músicos e alguns Honra, pregadores seria se responsabilizar com a questão do transporte. se responsabilizar com a questão do transporte, Mas que é essencial. E, já saímos dos correios, já saímos... certo, o homem vive distante, então vamos buscar o homem de Deus. E há aquela que não é obrigatório, não é obrigatório. Isso depende de quem convida, né? Depois do transporte, uma oferta que ele considera que vai fazer alguma coisa para o homem de Deus, né? Que, é aquilo Não pode que nas falhar a igrejas questão da chamada, oferta. que é chamada água, né? A água do Sim, pregador, água, para colocar o saldo e tudo mais. Então, são essas questões aqui. Ok. Sim, Qual é a tua percepção? Estamos aqui a falar da honra, a honra que deve ser dada também ao pregador, ao músico. Sobre essa questão, isso não é algo novo, isso é antigo. Já existia. Já existia, né? Nos Mas tempos- só que, sim, só que os tempos, né, as coisas vão indo mudando cada vez mais. Se olharmos de 2000 para frente até 2010, se não estou em erro, 2015 até 2015, uma boa parte dos pregadores pregavam e recebiam, por exemplo, uma lata de leite, uma bolacha, um suminho, levavam para uma casa, pagavam almoço, davam-lhe alguma coisa, uns até ofereciam uma t-shirt. Sim, tem sempre, né? E aí, né, partilhamos os bens com quem nos ensinam a palavra, isso já. Só que de 2010, de 2015 para frente, algumas pessoas começaram a se aproveitar disso, tá a ver? Agora, se eu tenho um dom de Deus, quer dizer que eu vou me mover de acordo com quem colocou o dom em mim. Por exemplo, a diversidade, no princípio eu disse a diversidade de dom, cada um carrega alguma coisa da parte de Deus. Cada um vai se mover na vontade de Deus, no tempo de Deus, como Deus quer. Suponhamos que, por exemplo, eu acompanhei recentemente uma entrevista que a nossa irmã Nair Nani participou. Ela disse que ela não vai em alguma atividade sem que Deus lhe autoriza ir lá. Ok. Né? Ela lhe convidam para uma atividade, ela não vai lá na atividade, não aceita o convite, primeiro ela vai orar antes de, sem Deus autorizar. Acontece também com os pregadores, Alguns, não são todos, alguns, sim, alguns. mas para ires para um evento, Deus tem que te autorizar?
Não, isso depende. Quando eu dependo totalmente de Deus, Deus é soberano. A pergunta é: por que Deus, o pregador, isso quer dizer, deve procurar saber por que Mas Deus isso é não só lhe quando permite é ir lá, lugar- né? Isso é só quando é lugares de culto ou em todo lugar. Queres ir no banco, Deus tem que te autorizar. Queres ir tratar documento, Deus tem que... Se Deus não te autorizar, não fazem. Ou é só mesmo quando se refere à igreja? Não, é importante, o servo de Deus deve ter equilíbrio, saber que o banco, né, o dinheiro não vai me encontrar aqui onde eu estou, né? Mas eu Deus tenho tem que que ir te autorizar, atrás. não? Eu tenho que ir atrás. Atendendo a questão aqui do Elton. Elton disse algo que a tecnologia vai indo mudando, né? Vai indo mudando e as coisas vão indo se atualizando. Isso é as coisas, mas o homem de Deus e a palavra não há atualização, né? A palavra não muda e nunca vai mudar, né? Não muda e nunca vai mudar. Agora, sobre as questões de honra, é importante o pregador ter a consciência que a graça que eu recebi é de graça. E essa graça que você recebeu não é só para você ficar com ela assim. Essa graça é para expandir o evangelho. Por exemplo, o médico aprende a medicina para exercer as suas funções. Estás a ver? O pedreiro aprende a pedreira para exercer as suas funções. Se no Quilamba estão a precisar de um pedreiro e há um pedreiro em disponibilidade, vai lá, né? Vai fazer. Isso é profissão, vão te pagar mesmo. Ok, nós entendemos isso. Agora, sobre a graça que Deus colocou em nós, isso nós não podemos cobrar. Nós temos que ter, nós não podemos exigir nada. O mesmo Deus que te deu a graça é o mesmo Deus que vai te recompensar. Independentemente. Ou então não é responsabilidade da igreja que está a te receber. Vou chegar lá. Independentemente da forma como vão te tratar, eles vão se entender com o seu próprio Deus. Por isso que Cristo disse: quando ires numa casa, se não vos receberem bem, sacou. Mas esse Existem lugares que não é para você não é para você que vai só lá, não te sacode. Esse sacudir não volta lá mais? No caso, A regra é a Bíblia, segundo a Bíblia é isso, não volta lá mais. E outra não, coisa. mas isso aqui... Agora aqui... Eu quero tentar entender. Permita-me só. Imagina que tu foste para um lugar, foste pregar, e infelizmente naquele dia não recebeu, não te deram nada. Sacode dois te honraram. mas não te honraram. Sacode. Não o volta mesmo lá. Deus. O mesmo Deus. Pastor, permita-me só. Isso O aqui é mesmo Deus. Uhum. É importante você ter a consciência de quem colocou a graça em ti. Quem colocou a graça. Ele próprio vai nos recompensar. E as recompensas de Deus não são só coisas espirituais, também são coisas humanas. Recentemente, há 5 anos atrás, eu tinha um valor e dei para alguém que não tinha valor para pagar táxi, né? Não tinha. E depois de 2 anos, eu me encontrei com essa pessoa. Do nada, tipo, apareceu, lembras de mim? Não, eu sou um moço que naquele dia, há 2 anos atrás, me entregaste um valor assim. Ele me contou muito bem, eu não estou a ver quem é, mas me honrou, me deu alguma coisa, tá a ver? E eu olhei, uau, Deus sabe pagar. E um ser que sabe pagar melhor é Deus. Então, quando você tem uma graça, vai para um determinado lugar, Cristo já estabeleceu o padrão, não tem mais outro. Chegar lá, a forma como vão te receber, se não te receberem bem, sacou dos teus pés, vai embora. Quem receber um profeta em qualidade de um profeta, vai receber o quê? O galardão de quê? De um profeta. Você que tem a graça, deve ter a consciência de que o que me colocaram, isso não é meu. Eu simplesmente sou um portador, estou a carregar isso. E com isso eu vou fazer, tá sabendo? Com isso, tipo, Cristo. Né? O exemplo prático, Cristo. O nosso modelo, Cristo. Agora, o que te chamou, deve ter a consciência que o que eu lhe chamei veio de táxi. Isso é uma questão só de ética ainda. Isso não é uma questão ligada à espiritualidade. Isso que o Mano Carque disse. Quando a gente recebe uma visita em nossa casa, particularmente, nós já sabemos, primeira coisa, o cara veio distante ou veio me ver. Então, eu preciso dar-lhe de comer, uma conversa e tal, ele sentir-se acolhido e acomodado. Não voltar mais nessa casa. E depois, ao ir...
Depois, ao ir acompanhar-lhe até a paragem, faz parte da ética, estás a ver? Então, essa consciência é que muitas das pessoas, é por isso que eu falei do coração, né? Muita gente não tem o coração generoso quando está a fazer a obra de Deus. Então, é isso Então a honra é fundamental. Está a convidar um músico, um pregador. De acordo com aquilo que Deus colocar no teu coração, como faça alguma coisa. Mas então se Deus colocou no meu coração 200 kwanzas, 500 kwanzas. Depois Seres humanos, deixa, irmão, André vai chegar. Depois se entristecem. Vamos deixar. Deus colocou no meu coração. Vamos deixar, mas irmão, no meu coração. Vamos deixar. Permita-me só. Se eu. Ou Deus não coloca no meu coração um valor assim muito baixo. Pastor, permita-me. Eu quero organizar uma atividade, né? Eu vou organizar uma atividade. Eu tenho que me preparar. Porque eu não vou trazer alguém em minha casa, não tem colchão para lhe meter, para descansar. É verdade. Eu não vou trazer alguém em minha casa e não tem cadeira para sentar. Como é que eu vou convidar alguém, vem em minha casa e não tem cadeira? Eu tenho que criar condições. Mas estamos a falar de realidades totalmente diferentes, não? Não, realidade. Por exemplo, casa é casa. Estamos a falar de evangelho. É uma contrastar mesmo. Para você vir eu vou chegar pregar o lá. evangelho. Eu vou chegar lá. Se você convidou um pregador, né? Por exemplo, desde o momento que você entra em contato com o pregador, não é o pregador que tem que estar à tua atrás, né? O dia do culto, tem que te ligar, homem de Deus. Como é que você vai para chegar? Qual é o próximo táxi? Já estou aqui, não quer? É você prestar assistência ao pregador. Já houve igrejas, não queremos aqui mencionar nomes, já houve igrejas que te convidaram para pregar, você que está girar, ligar. E chegando lá na própria igreja, só querem começar o culto quando o pregador chegou. O pregador já chegou, fulano. Sobe, começa a moderar o culto. Está sabendo? Não há uma organização. Olhando na questão de honra, o pregador deve ter a consciência de servo. Eu sou um servo. E o que convidou o pregador deve olhar que este servo aqui saiu de um ponto para o outro ponto. Um apelo só aqui, sim. Né? Tipo, para pregadores, e aqui vamos falar um pouco de líderes. Para os líderes, é necessário a câmera é qual? Sim, para os líderes. É importante todos os líderes, né? Coordenadores, secretários e tal, quando estamos a realizar uma atividade, sermos responsáveis. Esse quesito da responsabilidade vai lhe levar a saber a forma como vai receber e a forma como vai tratar quem você convidou. Porque a partir do momento em que eu planejo uma atividade, eu tenho que ter a responsabilidade de organizar essa atividade a fim de suprir as necessidades dessa atividade. Tanto a 100% ou a 80%, mas a gente deve ter essa responsabilidade de nos responsabilizarmos pela atividade que a gente está a realizar. Dentro disso, encontra-se todas essas questões. Há igrejas que não têm som em condições, mas quando vão realizar uma atividade de grande envergadura, alugam som, pagam os instrumentistas que vão tocar. Responsabilidade. Essa responsabilidade começa a partir do momento em que eles entram em contato com os convidados. A amabilidade de dizer, irmão, nós estamos localizados no sítio X, para chegar aqui assim. Olha, fazer lembrar que o nosso convite é para o dia X. Isso mostra que as pessoas estão preocupadas com o convite que eles fizeram. Vezes há que líderes já realizaram atividades que mandaram o irmão te entregar o convite e nunca te ligaram. Mandaram o irmão... E no mesmo dia da atividade é que eu te ligar, mano, olha, entregamos um convite para a atividade e tal. Então, é necessário sermos responsáveis quando estamos a realizar atividades. E para os nossos irmãos pregadores que estão nos a acompanhar, não devemos usar da obra de Deus para angariar fundos. Como servos de Deus, precisamos saber que estamos a fazer... Quando eu já espero uma honra, não achas que estou... Nós não podemos fazer a obra de Deus esperando honra. Sim. A regra a não partir pode do ser momento que você, homem de Deus, vai fazer a obra de Deus esperando honra, você já começa a perder essa questão de honra. Quando você já vai fazer a obra com essa mentalidade de que devem me honrar ou esperando que te vão honrar, automaticamente você já começa a errar, você já começa a falhar. Então você não está fazendo isso para Deus, você está aí com o coração naquilo que te vão dar. Aquilo é mercenário. Então você já estás consciente que eu vou ali e depois tem que me dar algo.
E isso é muito errado. Ok. Então nós não devemos colocar o nosso coração nessas coisas. A gente faz a obra de Deus. Agora, se sentirem da parte de Deus nos abençoar, amém. Ok. E se não, Sacou dos pés. Ok. Sacou, dia. Essa foi bem rápido. Olha, nós estamos já na reta final aqui da nossa entrevista. E eu quero fazer mais duas questões e vamos fechar. Estávamos aqui a falar sobre o papel do pregador e do músico dentro da igreja ou enquanto culto, mas queremos agora falar fora. Enquanto músico cristão, enquanto pregadores cristãos, será que podemos também nos posicionar ou tomar uma posição sobre temas relevantes? Por exemplo, estamos a falar de temas sociais e políticos. O músico cristão, o pregador, fora da igreja, pode também se posicionar quanto a esses quesitos. Estamos a falar de temas sociais e políticos. bem, Sociais e a políticas. questão é, mais do que seres espirituais, nós somos seres sociais. Como seres sociais, devemos saber estar inseridos também na sociedade. Logo, a partir disso, a gente consegue compreender que nossa vida não é baseada apenas nesse ciclo. Então, estando a viver num mundo, nós vamos nos deparar com situações globais, né? Conhecimentos, assuntos que vão surgindo e, como cristãos, eu acredito que nós devemos estar preparados para todo tipo de assunto dentro e fora da igreja. Por essa razão, meu conselho, Independentemente de qual seja o tema, podemos tomar posição. desde que o assunto não nos leva a pecar, desde que o assunto não fere a questão da decência e da nossa integridade como servos e filhos de Deus, nós podemos sim opinar, podemos sim falar. Então, aqui, Assunto político, por exemplo, que levaria um pregador ou um músico cristão a pecar. um assunto Deste que não podemos comentar assuntos que nos levariam a pecar. E quero aqui entender um assunto que te levaria a pecar, sobre um assunto social ou político, que se comentássemos nos levaria a pecar. Existe? um assunto Ah. político. Social ou político? Não sei se Não, os eu outros acho aqui que entenderam a questão. Bem, A questão já houve Mas- questões, já houve assuntos, por exemplo, que são divulgados nas redes sociais, que a gente acompanha em podcasts e tal, que até um certo ponto a gente consegue reter. Como crentes, nós devemos ter a capacidade de filtrar informações para opinar por cima das mesmas. Existem programas que a gente assiste de fórum seculares que algumas abordagens são pedagógicas para nós. A gente aprende. Mas alguns assuntos não nos convém opinar. Aí a palavra de Deus diz que tudo me é lícito, ou seja, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que é que a gente compreende aqui? Há assuntos que são divulgados em redes sociais que, como cristão, não é conveniente que a gente opina, por conta daquilo que pode suscitar, o que pode gerar depois desse assunto. Então, devemos ter essa capacidade. Por essa razão, uma das coisas que eu tenho aconselhado muito aos jovens é que, por sermos não apenas seres espirituais, nós devemos nos potencializar de acordo à atualização do mundo, né? Como cristãos, para não ter que ser. Nós estamos em 2025, mas termos crentes que estão com a mente de 2014. Por quê? Porque os tempos foram passando, mas ele não se atualizou. Não se atualizou. Por não se atualizar, estamos a viver um tempo, mas ele não consegue se inserir nesse tempo por falta de atualização. Então, se for bom, jovens, homens de Deus, investigar é importante, estudar é importante, e a universidade é importante. E Mano Carque, qual deve ser aqui? Existe um limite entre a liberdade pessoal e aquilo que tem a ver com a responsabilidade ministerial? Aqui deve existir um limite na vida do pregador, na vida do músico, entre a sua liberdade pessoal e aquilo que é a sua responsabilidade enquanto ministro, enquanto servo que serve. Não, eu acho que para tudo. Estamos já a falar fora. Fora da igreja. Eu acho que para tudo precisamos fundamentar dentro daquilo que são os princípios da ética, da moral, até porque nós sabemos que diz-se que a igreja é a reserva moral da sociedade. Então, o limite vai ser sempre nem tudo nos convém, né? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Vai ter sim
coisas, lugares, momentos, situações que nós não poderemos fazer parte, não poderemos estar, porque de qualquer das formas poderia causar escândalo para as pessoas que conhecem quem somos, a índole que servimos. Então vão existir lugares, eventos e situações que nós não poderíamos estar mesmo. Como, por exemplo... e já vi situações... do músico e do pregador. Sim, já vi situações, situações até tipo de músicos. Há tempos uma até pastora e cantora divulgou uma foto, uma entrevista dela num evento que era do tipo mesmo secular. E é de um tipo de artista que canta um tipo de abordagem musical que às vezes é muito profunda, é muito conjugal e tal. E aí a pessoa mesmo a falar assim com a maior tranquilidade e tal, eu gosto muito dessa artista, por isso... Aquele é um ambiente que uma pessoa, que um servo de Deus, um músico, na verdade, que é ministerial, não devia estar. Deve existir esse limite. Num show de Kuduro, não pode. Um pastor, um pregador, um músico, está lá a fazer o quê? Mas não deve, não pode. Não deve, não pode. Primeiro por quê? Porque o tipo de conteúdo que se canta é um conteúdo, às vezes, promíscuo, fere sensibilidade, é um conteúdo que não agrega. Mas vão ter eventos... Então só deve participar Não, vão ter eventos seculares. Vão ter eventos seculares que você sabe o tipo de artista que está a fazer o evento, o tipo de conteúdo que aquele artista traz, e você sabe logo que isso não fere, isso não choca em nada com aquilo que é a índole cristã, que são os princípios bíblicos. Então, eu posso estar nesse evento porque é um evento que não fere. Aí vai ter eventos, tipo, um crente e não siga a luna. Não faz sentido, um pastor também não siga a luna, um músico gospel não siga a luna. Não faz muito sentido. Esse limite, não, tem que existir limites, sim. Liberdade pessoal, liberdade pessoal, responsabilidade ministerial. Há lugares que quem é ministro, quem é músico, quem é adorador, não pode. Questões, por exemplo, da praia. Eu já vi uma cantora na praia e, né, como é, de cueca, assim, e colocou apenas um avental, uma coisa parecida. Ele estava à vontade, mas é cantora mesmo, gospel. Isso acabou ferindo, né, a sensibilidade de muita gente. Deve também existir esse limite. Estamos na praia, por exemplo, os pregadores de um par de score, não 100. Não, deve existir sim esse limite. Deve existir, por porque... exemplo, um Elton, um Karsuma não pode estar na praia. Em termos de contexto, em termos de contexto mesmo não, excepto que seja uma praia deserta. Está você, a tua família, você, a tua dama, a tua baby. Yeah. Mas não pode, porque então... Não, esquece isso. A vida do pregador do músico é uma vida... Não, você pode ir para a praia mesmo, pode ir para a praia, meter a tua t-shirt, teu calção e tomar banho. Não vai morrer também por isso, não vai morrer. Porque não faz sentido você, teu peito todo fora, e você é um artista, e você é um ministro da palavra. Não, está errado mesmo, porque escandaliza. As pessoas vejam músicos como... Não, e essa ideia de porque é na praia, e na praia... O pensamento, as pessoas estão todos conectados de que aquele ambiente assim é mentira. Porque não importa se você é pastor, se você for para a praia e vê uma moça de fio dental, vai te vir um espírito satânico. Mas qual seria esse espírito? Você vai ter mesmo intenções, você vai idealizar, você vai pensar, pode até não ficar excitado no momento, mas você vai ter ideias que não são boas. Os músicos também ficam excitados. Então, mano, você quem? Você é carne. Isso é novo. Isso não é espírito, isso é carne. Isso também acontece com vocês. Eu, por exemplo, tem alguém que já disse que ficou excitado no momento da pregação. Ele estava a pregar, a orar, e viu uma irmã bonita e... Não, esse já está endemoniado. Esse está endemoniado. Esse está nível real. Esse está endemoniado. Então, há necessidade de ter mesmo limite. Não, mas já aconteceu com vocês, por exemplo, estão no púlpito e olharam para o público, há uma irmã muito bonita e que chamou a vossa atenção. Algum momento já aconteceu isso? Para todos os seres humanos já aconteceu. Você vai... não vamos fingir. Uma coisa é você olhar
e ter a sensação de... Porque é normal, tipo... Não, estás mesmo aí à frente, não. Mas não é do tipo, não é do tipo ficar excitado já você é doente. Isso é doença. Mas é do tipo, olhaste mesmo... Não, olhaste mesmo, e na cabeça mesmo, fogo, e é normal. Você é um ser humano, é normal. Não, isso... Agora, se for um casado, você só fala já, está repreendido, em nome de Jesus. Mas vai sentir, você é homem, você é quem? Não vamos mentir, não vamos mentir aqui. Eu quero te ouvir, já aconteceu isso contigo? Isso é uma questão Estás que... mesmo aí a pregar, mas a irmã de repente levantou para aí, você... A questão ligada a isso deve ser entendida na intenção do teu coração. Estás a ver? Sim, é sobre a intenção. É sobre a intenção. Então, ao sair de casa, até os seus lugares, trabalho e tal, fazer suas atividades laborais, de certeza que você vai se deparar com muita gente bonita pela rua, né? Então, o que comanda isso é a intenção. Por essa razão, essa questão da intenção é que gera desejos e tudo mais. Então é normal, a igreja tem sempre irmãs e É tal. normal olhares e desejares, por exemplo? Não é desejar, Desejo, é do por isso é tipo que eu disse só... intenção. É intenção, tá a ver? Sentir É até não, do intenção, tipo... não cobiçou, mas viu é. mesmo, falou, não, vou ser irmã, sim senhora, mas Já não aconteceu cobiçou, contigo? não cobiçou, Viste a irmã na irmã? só elogiaste ainda. André, já aconteceu isso contigo? Não, na verdade isso acontece principalmente Mas para já os aconteceu contigo, no caso? solteiros. Principalmente para os solteiros, mas agora ficar já excitado, isso é Isso outro já é nível. doença, Isso é questões de libertação. Ok. São problemas espirituais. Yeah. Mas agora, Mas e aqui já para terminar, a questão da fama, vocês entendem que a fama para um pregador, para um músico, acaba atrapalhando aquilo que é o cumprimento do seu chamado? Se a pessoa se deixar influenciar por aquilo, o ego, se começar a se deixar inflamar e a receber a glória. É importante saber que todo o serviço que nós fazemos, quer pregar, quer cantar, a glória é para Deus. Desde o momento que nós começamos a perceber isso, você não vai canalizar, não vai permitir que o teu ego inflame, porque você vai canalizar tudo para Deus. Ah, irmão, gostei muito, glória a Deus por isso. Ah, irmão, você canta muito, e Deus seja louvado. Se você criar essa estrutura, você consegue se livrar disso. Mas agora, se você começar a receber as glórias, porque a fama é inevitável. Qualquer pessoa que faz uma coisa bem, prega bem, canta bem, é inevitável. Jesus foi famoso, senão não estaríamos a falar dele hoje. Abraão foi famoso, senão não estaríamos a falar deles hoje. É porque a fama é consequência de um bom feito. Você faz um bom serviço, vai ficar famoso. Agora, onde vais canalizar a glória dessa fama é que vai determinar se você vai estragar o teu chamado ou se você vai fazer com que o teu chamado cresça. Você sente que, por exemplo, os músicos e pregadores, na nossa realidade, sabem lidar com a fama? Alguns sim, alguns não. E é normal, porque existem pessoas que já entraram mesmo nisso com essa sede. Com a sede Porque nem todo mundo, ou seja, o chamado é divino, né? Mas a vocação é a aceitação do chamado, né? Ou seja, você já tem o talento de cantar, mas às vezes não usavas muito. Mas Deus te chama para a igreja, agora você é filho de Deus. A vocação, ou seja, se você vai aceitar essa vocação de exercer esse canto para Deus ou não, a escolha vai depender de você. Existem aquelas pessoas que já entram nisso com essa vontade, desejo mesmo de ser famoso, ou de pisar os outros, ou de conseguir alcançar alguma coisa. Mas existem aqueles que têm um chamado mesmo já intrínsecos nele, que independentemente de serem famosos ou não, eles fazem, eles gostam de fazer e estão nem aí para exibição ou para se acharem. Mas existem aqueles que fazem mesmo já de propósito, ou seja, ele até nem foi chamado, ele força o chamado. Os que forçam o chamado, esses é que gostam da glória. Pelo menos é assim que eu acho, porque quem na verdade tem um chamado genuíno, essa pessoa não está preocupada se estão a lhe achar famoso, se não. Essa pessoa continua sendo a mesma pessoa, lida com todos na maior tranquilidade. Sim, porque de facto nós devemos, não é, receber a glória e tributá-la a Deus, né? Pois o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Todo ministro, homem de Deus, que faz a obra de Deus com essa intenção de ser famoso e apega-se na fama,
é importante os irmãos saberem que a fama é uma questão temporária. Então, não há ninguém que seja famoso eternamente. Então, se você se apegar, esse momento passa. Então, quando esse momento passar... Por isso, a gente tem muita gente frustrada. E essa questão aqui, porque quando o seu tempo passou, não conseguiu receber da melhor forma, porque ele não estava embasado em Cristo, ele não tinha apenas como objetivo fazer a vontade de Deus, ele se apegou na fama. Então, eu tenho dito que quando a gente se apega em algo que não é de Deus, quando aquilo que não é de Deus nos é tirado, a gente vai com aquilo que nos é tirado. Mas quando a gente nos apega em Deus, é o que aconteceu com Jó. Tiraram-lhe tudo, mas ele disse, pois eu sei que o meu Redentor vive. Exatamente. Porque ele estava pegado em Cristo, estava pegado em Deus, então as coisas que ele tinha não lhe tornavam. Então, podem tirar as outras coisas, é o que Davi disse, né? Tira-me o trono, mas não retira de mim o seu Santo Espírito. Então, pregadores, músicos, homens de Deus, que nos falte tudo, mas que não nos falte a presença de Deus, e que seja por meio dela que a gente possa impactar vidas e transformar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, nós estamos mesmo já na reta final do nosso programa e quero aqui agradecer a vossa presença, o nosso muito obrigado. Agradecer aqui ao Mano Carquesumba, agradecer ao Wilton David, agradecer aqui também ao André da Glória. E quero, neste momento aqui, vocês vão deixar também os vossos agradecimentos e palavras de as últimas considerações, né? Então vou começar aqui pelo André da Glória. Algum recado, alguma mensagem que queres deixar lá para os nossos irmãos que nos estão a acompanhar? E deixa também aqui os teus agradecimentos. Uau, benção. Eu vou. Para a noiva, para alguém, vamos embora. Eu vou aproveitar aqui para me apoiar na última questão, né, que o pastor fez, e aproveitando também deixar um apelo. Exato. A melhor forma de ser famoso é nunca desejar ser famoso para os cristãos. Quando você... a câmera é essa, né? Vou repetir, né? A melhor forma de ser famoso é você nunca desejar ser famoso. E nunca vai ser mesmo. Sim. Não, ou não? Não, é impossível. É impossível. Você não porque está desejando. Como cristão, porque você tem a consciência de quem você está a fazer e para quem você está a fazer. Tá a ver? Quando você carrega um dom de Deus e que por conta desse dom Deus vai abençoar muita gente, é importante que outras pessoas conheçam, sabem de ti. Não tem como não ser. Quem falou ao Namã sobre o profeta Eliseu, que pode curar a lepra, foi alguém que conhece Eliseu, não foi pessoa que não conhece Eliseu. Não era só para te agitar. Então, permanecemos com a consciência de servo. Ovelha é mesmo ovelha, independentemente do que o mundo vai apresentar lá fora, independentemente dos sítios onde nós vamos ser, né, colocados, onde nós vamos estar, ovelha é mesmo ovelha. E independentemente das questões profissionais, porque existem questões, né? Por exemplo, você é um profissional por exemplo, temos nossos irmãos que estão aqui a nos acompanhar, eles podem ser convidados para apresentar um evento ímpito, ser profissional, mas não ferir com as tuas crenças. De tudo. Uau. André, muito obrigado, muito obrigado. Elton, rapidinho mesmo, deixar aí os teus agradecimentos e uma breve palavra de consideração. Muito rapidamente, eu gostaria de agradecer aqui, primeiramente, em primeira mão, a organização deste programa, a produção da Equação do Gospel. Que Deus em Cristo possa abençoar todos os parceiros desse programa, que Deus em Cristo possa abençoar ao apresentador Janil Kimbanza, meu muito obrigado, que Deus em Cristo possa abençoar também. E para os irmãos aqui, eu gostaria de passar apenas um recado básico. O tempo em que nós estamos é um tempo que requer muita persistência na presença de Deus e muita firmeza naquilo que é a nossa integridade e o nosso caráter. Então, nós não estamos numa estrada onde queremos fazer tudo, não é, para tornarmos uns melhores do que os outros. Que dentro daquilo que é o nosso chamado, a gente sinta que cumprimos o nosso propósito, sem que propriamente a gente combateu ou viu que alguém fez
e por isso queremos ser iguais, porque temos visto que estamos num tempo onde a dica tem sido polemizar para viralizar. Mas quem tem graça de Deus não precisa estar envolvido em polêmicas para viralizar. O próprio Deus e a graça que ele carrega vai se encarregar de lhe apresentar ao mundo, às nações. Então, se temos realmente algo de Deus, vamos continuar firmes no propósito, que o Senhor vai saber nos endereçar nos lugares e nos lugares certos para a gente manifestar aquilo que Ele colocou em nós. Então, muito obrigado, Deus em Cristo possa Obrigado a nós. nos abençoar. Muito obrigado. Mano Caco. Amém, gratidão. Olha, foi bom poder falar um bocadinho de temas que realmente ajudam a comunidade a crescer e a evoluir e a despertar mentes acima de tudo. Portanto, eu queria deixar um recado, vivamos todos na dependência de Cristo, porque quando assim fizemos, as coisas acontecem na maior naturalidade. E dizer também à igreja, valorizemos a todos como membros do corpo de Cristo, porque assim evitamos ciúmes, evitamos essa discrepância e essa coisa de que uns são maiores do que os outros, porque na verdade todos nós somos importantes, todos nós fazemos a obra e todos nós temos um único propósito e um único foco, é glorificarmos e celebrarmos a Deus como o único suficiente Salvador de nossas vidas. Portanto, vivamos na paz e na perfeita harmonia divina. Uau, muito obrigado a todos que nos acompanharam, que estiveram aí desse lado a nos acompanhar. O nosso muito obrigado e voltamos a nos ver daqui a mais alguns dias. Então, aos nossos parceiros, o nosso muito obrigado também ao Estúdio Kazanga, aqui a 3F Sabores, que sempre tem estado aqui a nos brindar com esses maravilhosos sabores. O nosso muito obrigado. E a toda a produção, essa equipa maravilhosa da Ecoar Sound Gospel, o nosso muito obrigado por mais uma edição. Estamos juntos, nos vemos até a próxima. Deus abençoe a todos.